do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Aborto, capítulo 17, de 26. Aborto. Pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Item 358 de O Livro dos Espíritos. Falamos, naturalmente, acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente, marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se, habitualmente, de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assente nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas, a preço de violência. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esposalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira, no campo da assistência recíproca, se revelam mais claramente perceptíveis, e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana. Quanto à forma física, na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia
em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente, chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custas das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados, que se nos estranham à vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição, que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos, seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Emmanuel Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estar novamente com você. E neste momento, um tema que sempre esteve a voltas em nossa sociedade: o aborto. Esta atitude que tem sido tomada durante muitos e muitos séculos pelos homens e pelas mulheres. Emmanuel utiliza o item 358 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a pergunta aos espíritos protetores:
se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação. Então, uma vez que a criatura já reconhece que está grávida, não é? A partir desse momento, então, começa-se a dizer qualquer período de gestação, não é mesmo? E a resposta não podia ser mais concisa, precisa, que vem dizer que sempre há crime quando transgride a lei de Deus. Isto é, o aborto está sendo contradizido pela uma lei contrária a Deus, não é? E como a vida é dada por Deus, se alguém está impedindo que um ser venha ao mundo, naturalmente está contrariando uma lei divina. Então, seja mãe, seja qualquer pessoa, porque muitas vezes a gente ouve mães imaturas, né? No sentido não até de idade, mas de idade espiritual mesmo, que diz que o filho ali é dela, o corpo é dela e ela faz o que ela bem entende. É verdade, pode fazer o que bem entender, mas não porque o corpo é dela, mas porque ela tem o direito do livre-arbítrio, não é? Então, se ela provocar um aborto, com certeza, futuramente ela vai ter que reconsiderar aquele ato insano, não é mesmo? Então, ele conclui, não é, que a pessoa fazendo um aborto está impedindo uma alma que vai aqui passar pelas provas que lhe serviriam de instrumento, não é, o corpo, para que ele pudesse ter uma melhora moral e intelectual. É colocado aqui uma coisa interessante, dizendo que nós falamos naturalmente acerca das relações internacionais, né, dos problemas que ocorrem de forma internacional e sociais, públicas, comerciais. Então nós falamos de todos os tipos de assunto, clareando as obrigações que elas envolvem, não é? Então nós sabemos de cor e salteado, né? Principalmente quem está no meio sabe perfeitamente quais são as responsabilidades das relações quando são sociais, públicas, comerciais, internacionais, enfim. Mas, no entanto, frequentemente nós marginalizamos as relações sexuais. Marginalizamos por quê? Porque nós colocamos ela à margem. Isto é, nós deixamos de conversar sobre elas, deixamos de nos educar, não é? A mãe, o pai não conversa com o filho, com a filha a respeito de sexo de uma forma tranquila, não é? Não tem assim liberdade. Então vai o filho e a filha aprender aonde? Em todos os lugares, né? De menos em família, o que deveria ter sido feito. Nesta outra parte, ele diz que habitualmente, né, o homem e a mulher têm um horror à solidão. E em vista disso, a comunhão sexual reclama essa segurança e duração para que assente as garantias necessárias. Muito interessante essa colocação. Para nós podermos refletir sobre este parágrafo. Neste outro, ele diz que é impraticável você querer que duas criaturas se mantenham unidas a preço de violência. Está se falando aqui no sentido de quando duas pessoas têm uma relação sexual e desta relação redunda numa gravidez. Então, não se pode querer que as duas
fiquem juntas, não é? Se casem ou morem juntas porque tem um filho. Impor essa condição, não é? Não se deve impor, porque o prejuízo é muito maior. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esposalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Então vejam bem, olha que interessante. Estes filhos, nós já falamos em lições passadas, que quando estão na fase de namoro, de noivado, esses filhos que já estão programados para vir, eles estão ajudando ali os dois se encontrarem, os dois seguirem na ideia de formarem uma família. Por quê? Porque eles têm interesse e eles querem então vir naquele lar. Então o casal é muito influenciado por estes filhos. Então eles fazem com que haja uma fixação nesta família. Essa família se fortalece, podemos assim dizer. Mas é preciso que eles queiram. Agora, como foi dito também, não vai ser pela violência. Não vai ser. E não deve ser pela violência nem o homem nem a mulher fazendo esse papel. Não é? Então, diz aqui que foi com a colaboração deles, destes filhos, né, que virão, que eles tiveram essa assistência recíproca, né? Então se revelam claramente perceptíveis. E o lar, né, aparece como uma escola de aperfeiçoamento, de evolução, para se alcançar essas aquisições de valores do espírito no mundo maior. E faz uma colocação interessante de que de todos os institutos sociais, a família é o mais importante. Mais importante no sentido de alicerces morais para cada criatura. Então a moral, ela ocorre dentro do lar. É ali que um vai ver o exemplo do outro, vai aprender com o outro, vai ver desde criança como se deve portar. Então é com exemplo. E nesta outra parte, ele continua dizendo que é a conjunção sexual entre homem e mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Porque se não houvesse essa conjunção sexual, não haveria perpetuação da espécie, não é mesmo? E, em virtude disso, não é, os pais e filhos vão fazendo a sobrevivência humana quanto à forma física no orbe, não é? Então é fácil entender que assim justamente que nós, espíritos eternos, né, atendendo esses impositivos, nos revezamos na arena do mundo. Ora nós estamos na condição de pais, ora na condição de filhos. E vamos aí aprendendo gradativamente, não é? E um dia estaremos, não é, em definitivo, nos colocando aí nos altos picos, né, de nossas condições morais e intelectuais. E Emmanuel faz uma consideração que essas notas que foram colocadas, o objetivo é somente destacar a expressão calamitosa do aborto, que é praticado quando há uma fuga ao dever. É claro que a mulher vai ficar inicialmente com maior ônus, não é? Porque vai carregar o filho ali 9 meses, depois vai ter que cuidar dele, e pode acontecer que o homem já nos primeiros momentos ali ele não queira saber de nada, não é? Mas cabe aos dois, os dois são responsáveis, não é? Tanto a mulher quanto o homem. Então nós vemos que esse renascimento
não é? Nós temos essa supervisão aqui de instrutores. Então, essa construção, ela ocorre a maneira como nós construímos uma casa, né? Que se contrata arquitetos, técnicos, pessoas capacitadas para erguer uma casa. E assim é formada a família. Ela é construída tijolo a tijolo, não é? É com a formação desta família é que ela vai se alicerçando. E Emmanuel nos lembra que comumente nós chamamos aqueles antigos companheiros de aventuras infelizes que, programando então a sua volta em nosso convívio, e nós prometemos socorro e oportunidade para que eles possam reedificar, ter a esperança, elevação e resgate, brilhamento e melhoria. Então, nós fizemos isso. E se nós fugirmos dessa responsabilidade, pronto. Então, ele continua dizendo que nós criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, externamos votos respeitáveis, né? Então, compromissos esses que vão redundar em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações, não é? Então, todos nós vamos ganhar quando nós concretizamos aqueles compromissos que nós fizemos no mundo espiritual. E ele nos alerta, mas se, porém, quando instalados na Terra, isto é, quando aqui chegamos, estamos já adultos, né? Nós anestesiamos a consciência. O que significa? Não queremos saber de nenhum compromisso nesse aspecto, né? Então nós estamos expulsando essas criaturas de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto. Não quero saber disso não é? Então nós não temos condições de prever as reações negativas. Por quê? Porque esses espíritos que estão para reencarnar, ao serem abortados, eles vão ter reações negativas. E se nós já temos uma certa dívida para com eles, aí nós estamos aumentando a dívida, não é? Então, no plano espiritual, nós tivemos ali uma trégua, né? Para que a gente pudesse vir juntos, e de uma hora para outra a gente fala, não quero saber mais, né? Então, nós fazemos isso, mas nós temos problemas pela frente. Então, eles vão continuar mais ainda inimigos recalcados, que se nos estranham a vida íntima, não é? Então, eles vão nos perseguir nesta vida, não é nem na outra, nessa vida, não é? E vai nos colocar, infundir sofrimento e aflição. E mais do que estivesse conosco, não é? Porque se estivesse conosco, nós passaríamos ali o burilamento. E na condição de filhos problemas, que eles poderão vir em próximas encarnações. Aí o problema vai aumentar, né? Se já tínhamos uma coisa para ser, de certa forma, melhorada com essas criaturas, nós estamos piorando para outras vidas. Aqui, no encerramento, Emmanuel diz assim: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Olha, nesta finalização, como sempre, né, Emmanuel faz isso. Ele sintetiza o que ocorre. Quando nós provocamos o aborto, seja o homem, seja a mulher, não é? Porque quando o homem também está deixando a mulher a sua própria sorte, ele está contribuindo também, não é? Então, para que a mulher faça aquilo, então os dois são responsáveis. Não há como o homem falar que não é.
a menos que ele lute para que ele não faça aquilo, não é? E ela vai e faça. Aí é outro problema. Mas aqui ele nos conclama para que nós meditemos em torno do aborto, para que nós possamos reconhecer que no futuro são moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis que vão encher hospitais e prisões. Parece duro, mas é duro mesmo, é isso mesmo. Porque se cada um de nós estamos vindo aqui para aprender, evoluir, modificar para melhor. Se você vem para cá e comete assassinato, não é? E assassinato com uma pessoa que você fez um compromisso, veja bem. Então, não vai ficar barato, né? Você vai ter ali um obsessor à sua procura, você vai ter ali moléstia de todo tipo, porque ele vai ficar em cima. E é isso que ocorre na maioria dos casos. Foi muito importante eu ter estudado esse tema. Espero que também para você tenha sido tão importante quanto para mim. Um grande abraço, um abraço fraternal e espero ver no próximo capítulo. Um abraço.